Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Olá, querido internauta, começando mais um Luz da Fé, nesse novo ano, né? Esse novo ano de 2021. E nós estamos refletindo sobre a igreja. E a igreja que é católica, né? Nós estamos refletindo sobre os 4 atributos da nossa igreja. A igreja que é una, santa. Agora estamos falando sobre o católica. Posteriormente vamos falar sobre a igreja apostólica. E aqui a partir do número 846, a igreja vai trazer uma frase de um ensinamento, uma frase de muito impacto para nós. Mas antes de falar dessa frase, eu quero perguntar a você se você já está inscrito no nosso canal. Porque se você não está inscrito no canal da Canção Nova, o que você está esperando? Se inscreve aí, tá aí no seu vídeo aí no YouTube, aparecendo aí do lado. Inscreva-se. Também aproveite, se você gostar do conteúdo desse vídeo, dá o seu joinha, o seu like também e divulga. Compartilhe esse vídeo para que a palavra de Deus, a doutrina da nossa Igreja Católica possa ir chegando a muitos lares, a muitos corações. E também deixe aí seu comentário, sua sugestão, né? De repente você tem aí alguma dúvida, coloca aí, deixa aí nos nossos comentários, combinado? Bom, recado dado. Qual é essa frase? Então, o número 846 do Catecismo vai trazer essa frase de impacto, dizendo que fora da igreja não há salvação. Vou repetir, fora da igreja não há salvação. E começa o Catecismo nos ensinando a respeito, no número 846, dizendo que como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da igreja, formulada de maneira positiva, ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja que é seu corpo. E aí o Catecismo vai citar o número 14 da Lumen Gentium, que é essa constituição dogmática que vai falar a respeito da igreja. E diz o seguinte: apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressa a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não quiseram nela entrar ou nela perseverar. Então veja, a partir dessa afirmação da Lumen Gentium, número 14 da Lumen Gentium, fica claro para nós que aqueles que também a salvação chega àqueles que sem culpa, e até mesmo o Catecismo aqui no número 847 vai dizer, né, que esta afirmação, este ensinamento da igreja não visa aqueles que sem culpa desconhecem a Cristo e sua igreja. Então aqueles que por ignorância, no sentido de ignorância, de falta do conhecimento, não de brutalidade, mas aqueles que por ignorância desconhecem essa verdade, então eles não se condenam. Mas aqui está falando daqueles que têm consciência disso, têm consciência que a igreja ela é instituição divina, o seu fundador é o próprio Jesus Cristo e que por meio dela, Jesus Cristo cabeça, ele nos salva por meio da igreja. E mesmo assim a pessoa tendo consciência disso, ela recusa a igreja, recusa esta via escolhida por Deus para a nossa salvação, que é a igreja. Então a pessoa, ela renuncia, ela rejeita, né, conscientemente. Então ela está, infelizmente, acarretando para si a própria condenação. É algo muito forte. Mas veja, quando a igreja fala aqui, e na Lumen Gentium, que a salvação nos é oferecida, né, pelo batismo, na qual os homens entram pelo batismo como que por uma porta. Interessante isso da porta, porque um pouquinho mais para frente lá na Lumen Gentium, número 17, vai falar a respeito, ainda falando dessa salvação que o Senhor nos dá e que vem por meio da igreja. No número 17, o Senhor vai falar da igreja, ele diz algo muito forte na Lumen Gentium 17. Deixa eu ler para você, só um pequeno trecho. E diz o seguinte, que todos aqueles, deixa eu achar aqui, aqui achei. Pregando o evangelho, a igreja atrai os ouvintes a crer e confessar a fé. Dispõe para o batismo, liberta da escravidão do erro, incorpora-os a Cristo, a fim de que nele cresçam pela caridade até a plenitude. Então veja,
aqui a Lumen Gentium está dizendo que pregando o Evangelho, a igreja atrai os ouvintes. Ora, a igreja atrai os ouvintes pregando o Evangelho, não é fazendo outra coisa, é pregando o Evangelho. E quando a igreja prega o Evangelho, ela atrai os ouvintes. Portanto, essa porta que está aberta para nós, que a igreja apresenta para nós, é uma porta que deve nos atrair. E aí eu quero contar uma historinha de um rei, já contei essa história em outros momentos, mas vale a pena repetir para você entender bem. Havia um rei que ele pegou pegava os seus prisioneiros e colocava ali num pátio. E de um lado ele tinha uma porta, e era uma porta que aparentemente era assustadora. Ele dizia aos seus prisioneiros: olha, vocês podem escolher, ou vocês abrem esta porta e vão ver o que tem do outro lado da porta, e vocês atravessam essa porta, ou então vocês escolhem morrer aqui pelos meus arqueiros. E estava aquele monte de soldado com arco e flecha apontado para eles. Os prisioneiros tinham medo de atravessar a porta, e porque eles tinham medo, eles diziam: não, eu prefiro morrer embaixo de flechada. E aí os arqueiros iam e matavam aqueles prisioneiros. Um comandante daquele rei ficou curioso para saber o que tinha atrás daquela porta, aparentemente assustadora. E ele perguntou ao rei: o que tem afinal de contas atrás dessa porta que todo mundo tem medo de abrir ela? E o rei falou: vai lá e vê. E o comandante então foi lá, pegou na maçaneta da porta e abriu a porta. E para surpresa dele, quando ele abre a porta, começa a entrar a luz do sol, e ali tem um lindo jardim. Era o caminho para fugir daquela prisão. E aí o rei explicou para ele dizendo: então, eu dava aos meus prisioneiros a possibilidade de se arriscarem a abrir a porta. Essa porta eles poderiam abrir. Se eles abrissem a porta, eles iam alcançar a liberdade, mas eles tinham medo de abrir a porta. Veja, a igreja, portanto, ela nos apresenta essa porta. A porta, e a gente não precisa nem ter medo de abrir ela, ela já está aberta. Mas muitos de nós, infelizmente, temos medo de atravessá-la. E porque temos medo de atravessar esta porta, porque temos medo de ver o que essa porta nos apresenta, nos oferece, a gente acaba ficando na mesma vida medíocre. E é isso que está falando aqui o catecismo: fora da igreja não há salvação. Bom, como fora da igreja não há salvação, para aqueles que conscientemente dizem: não quero atravessar essa porta de jeito nenhum, não quero aceitar a salvação, e aí acaba indo para essa condenação. Mas como eu expliquei para você, o catecismo também fala daqueles que, por ignorância, e existe um santo da nossa igreja que vai falar desses que na ignorância acabam não vivendo esse caminho da igreja, mas que acabam sendo salvos. Um santo da nossa igreja chamado Roberto Bellarmino. São Roberto Bellarmino, ele tem um estudo, né, um ensinamento dele, em que ele diz o seguinte: que existem duas formas de se pertencer à igreja. Uma forma é a visível, ou seja, a nossa forma como batizados, nós pertencemos à igreja. Existe uma outra forma que é invisível. E essa invisível são daqueles que não são batizados, mas que têm uma consciência reta. Talvez você conheça uma pessoa que não é batizada na igreja católica, mas uma pessoa boa, uma pessoa de virtude, uma pessoa que caminha retamente, uma pessoa de moral, de caráter, né? Então essa pessoa, ela não conhece a nossa doutrina, mas ela pode salvar sim. A igreja nos ensina isso. Inclusive os padres da igreja, lá no século XVII, falam a respeito do batismo de desejo. Sabe o que é isso, batismo de desejo? O batismo de desejo é aquela pessoa que está se preparando para o batismo, mas ela morre antes de ser batizada. Mas ela acaba se salvando porque, por causa desse batismo de desejo, ela desejava ser batizada. Ela não conseguiu ser batizada, mas ela desejava. Então, ela acaba morrendo como cristão por causa do seu desejo, mesmo não tendo sido batizado. Os padres da igreja já ensinavam isso lá no século XVII. Então, tudo isso que a igreja vai nos ensinando, nos apresentando, vem, e aí eu quero concluir esse Luz da Fé de hoje, que esse ensinamento da igreja vem nos proteger de duas coisas. A primeira coisa é do relativismo. Aquele pensamento que nós temos de que todas as religiões são iguais. Diante de Deus, todas as religiões são iguais. Não, não são iguais. Então, a nossa igreja católica deixa muito claro que fora da igreja não há salvação. E um segundo pensamento, linha de pensamento que nós somos preservados é do rigorismo, daqueles que dizem assim: olha, só se salva quem pertence visivelmente à igreja, quem está lá na missa bonitinho, sentado, que faz parte da pastoral, que faz parte da catequese, que faz parte disso e daquilo, aquele que está visivelmente. Não, então a gente entende que aqueles também que
na ignorância desconhecem esse caminho de salvação, podem também se salvar por causa dessa reta consciência. Então veja, isso que a igreja nos ensina, nos livra do relativismo e do rigorismo. Então, ou seja, a gente acaba entendendo que quem se salva por Cristo, por causa de Cristo, né? É Cristo que salva, mas por meio da igreja, salva em sua igreja, né? E aí você pertence a ela, né? Ou você vai pertencer a ela de algum modo, seja visível, como nós aqui, família Canção Nova, ou seja invisível, como aqueles que estão fora da igreja, mas que vivem numa reta consciência e por isso podem se salvar sim por causa da misericórdia de Deus. Bom, fica com esse ensinamento maravilhoso da nossa igreja, lembrando que a porta está aberta. Ela é estreita, como diz lá em Mateus 7, versículos 13 e 14, a porta é estreita, poucos são aqueles que acham, né, esse caminho, mas esse caminho é o caminho que leva à salvação. A porta está aberta, é estreita, mas está aberta. É possível atravessá-la. Deus abençoe você e até o próximo programa, se Deus quiser. Um forte abraço.